Então vamos lá, gente. Boa noite, né? Oficialmente. Boa noite. Né? E aí, vocês conseguiram ver os 2 vídeos? Sim. Uhum. E Eu aí, vi, sim. O que é que acharam? Deixa eu ver O que aqui como é chamou a que inicia. atenção? Alguma novidade que talvez a gente não O que tenha... me chamou a atenção foi o que me gerou dúvida foi quando ela fala no primeiro e no segundo, mas no primeiro ela tocou no assunto da questão de que não necessariamente precisaria ser alguém, né? Com uma formação, teria que ter um treinamento. Aí me gerou só essas dúvidas, assim, esse questionamento. Qualquer pessoa pode fazer, não é? Com a capacitação. Me deu essa dúvida, né? Assim, essa inquietação no sentido de dizer quem seriam essas pessoas? Será que tipo de treinamento? Será que realmente elas conseguiriam realmente dar esse suporte? Porque por mais que seja, vamos dizer assim, bem inicial, sem ser algo mais aprofundado, mas precisa ser feito da forma correta, né? Sim, sim. Eu vou mandar para vocês na plataforma esse manual que ela fala, que é Primeiros Cuidados Psicológicos, o Guia do Trabalhador de Campo, né? Uhum. É porque a ideia surgiu nessas situações de grande emergência, de grandes desastres, que a gente pode até pensar a questão do coronavírus hoje como uma situação dessa. Né? Uhum. Então, dependendo do espaço, a gente não começou a se perceber que a gente não tinha profissionais da saúde mental suficientes para fazer, nem que fosse esses primeiros contatos, tentar avaliar o grau do sujeito para encaminhar para o atendimento psicológico em si. Então, a ideia é que esses sujeitos se capacitem nesse primeiro momento de abordar a pessoa que está precisando, uma situação de crise, né? Alguém morreu num incêndio, num terremoto e tal. E nessa primeira acolhida, né, que seria uma acolhida empática, perceber até que ponto aquele sujeito precisa ou não de um atendimento psicológico ou psiquiátrico. Mas a ideia é que pode ser feito, sim, esse primeiro contato por qualquer profissional, mas preferencialmente pelo da saúde mental, que seria o psiquiatra ou o profissional da psicologia. Mas, assim, esse outro profissional, ele teria que ser capacitado anteriormente. E quando ele fala de capacitação, ele está falando o quê? Um tipo de treinamento específico para isso? Sim, um treinamento específico para os primeiros socorros psicológicos. Como que eu vou abordar, o que é que eu posso usar. Teve uma fala interessante dela, que eu acho que quando ela diz assim, às vezes a gente diz, eu compreendo o que você está sentindo, né? Eu sei o que você está sentindo. Na realidade, a gente não sabe. A gente pode imaginar o que a pessoa está sentindo, a não ser que eu já tenha passado por aquela mesma situação que o sujeito passou. E dependendo... Ela dá até aquele exemplo do filho, né, Indira? Sim. A questão do filho. Então, assim, como é que você não tem filhos e você sente a dificuldade que ela está passando se você nem filhos tem? Então, você imagina, né? Eu imagino. Que é o que hoje é muito discutido com o que a gente chama de lugar de fala. Né? Eu não posso nunca falar o sofrimento de uma mulher negra vítima de violência. Eu posso falar o sofrimento de uma mulher branca, que eu já estou num lugar mais confortável do que a mulher negra, mas que eu já sofri violência. Então, esse lugar eu posso falar, mas eu posso imaginar, pensar, mas dizer que eu sei como ela sofre, não. Sim. Indira. Oi. E no caso, os profissionais que capacitariam essas outras pessoas seriam apenas os psicólogos? Sim, sim. Ou os psiquiatras, né? Mas cabe sempre mais ao psicólogo fazer esse tipo de capacitação. Porque o psiquiatra, um ou outro, ele tem esse olhar mais amplo do sujeito. Mas, infelizmente, a grande maioria ainda tem um olhar muito organicista, um olhar muito de estar prescrevendo uma medicação. Outra coisa que ela traz interessante é falar que alguns sentimentos eles são esperados para as pessoas naquele momento. Então, nem todo mundo que está triste, ele está necessitando de uma medicação, por exemplo. Você passar por uma situação de emergência, de desastre, uma morte, né, a gente fica triste diante daquilo. Então, tem coisas que são esperados para aquele tipo de situação. Indira,
Oi. Ela traz também no vídeo, quando ela fala dos 3 passos, né? Observar, conversar E e o aproximar. último é aquele apresentar, né? Aproximar, Aí ela apresentar. aproximar, isso. Quando ela traz isso, aí ela fala assim que em relação às ligações, né, da gente fazer para outras pessoas, mas quando ela fala dessas ligações, já que tem que ser pessoas que são, me lembrei aí a palavrinha, pessoas que tenham, me fugiu, mas pronto, pessoas capacitadas para fazerem isso. Ela refere apenas aos profissionais que têm essa capacitação, porque eu fiquei meio sem compreender, porque ela fala no início que tem que ter essa capacitação, e depois eu fiquei entender, será que era senso comum que ela queria falar? Não, não é senso comum, não. Vai ter um norte para essas pessoas. É como se a gente estivesse, por exemplo, entrando num NASF, que infelizmente não tem mais, e capacitando os agentes comunitários de saúde para perceber, dentro do básico, quando uma pessoa está precisando de um atendimento psicológico. Qual seria a diferença de uma tristeza para uma depressão? De uma irritabilidade para uma agressividade mais exagerada? Né? Então, assim, a gente iria capacitar no básico esses sujeitos para isso. Agora, quando ela fala de encaminhar, de ligar para alguém para um atendimento mais especializado, aí está falando do profissional em si. Ah, entendi. Karina está pedindo para alguém desabilitar o microfone. Tem alguém com o microfone? Eu acho que é quando eles estão falando, Karina, que aí eles acabam abrindo para poder falar. E assim, eu achei, tem uma live também desse mesmo espaço, que é com uma psicóloga que trabalha nos Médicos Sem Fronteiras. É bem interessante, se vocês puderem procurar e pesquisar. Renata, né? Ela falou? Renata, é? É. E lá no site deles tem vários textos, várias coisas sobre essas situações de emergência. O que mais, gente? A questão de... o que me abriu assim mais a dúvida é quando eles ficaram questionando o que falar, né? E a gente, o que é que nós vamos questionar, o que nós devemos falar diante de uma situação dessa? Se eu for ligar para alguém numa situação de crise, né? Pronto, eu acho que eu acho assim que só falar que eu imagino como ela esteja se sentindo, eu acho que é pouco. Eu fiquei assim me cobrando mais. O que é que eu poderia falar mais, sabe? Mas aí, e a gente? Eu entendo a tua angústia, mas assim, não tem como a gente pensar num atendimento, porque a gente não sabe o que essa pessoa vai falar. O que a gente tem que pensar é como que eu posso acolher determinadas situações, tipo, entender que compreende ou imagina como ela está falando, normalizar algumas emoções. Quando ela traz, eu acho que eu estou ficando doida porque eu estou chorando demais. Imaginar que isso é algo que pode acontecer, que não necessariamente ela está ficando doida. Então, dependendo, o que a gente vai tentar é acolher esse sujeito, não desmerecer o sofrimento dele, mas mostrar que existe um caminho para que ela possa encontrar habilidades para lidar com essa situação que desestabilizou ela. Então, se tu liga para alguém, né? Ou então tu tá lá no CAPS estagiando e uma mulher chega e diz assim: eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperada. Meu marido disse que quando chegar em casa vai me matar. O que é que tu vai fazer para essa mulher? Eita, é difícil, né? Ao primeiro momento eu vou orientar. Denise, eu te respondo já, viu? Deixa só o Joana falar. Questionar por que o motivo dele querer matar ela, para mim poder compreender a situação, né? Mas existe um motivo para matar? Não tem motivo, né? Eu acredito que não tenha nenhum motivo, mas ele deve estar motivado por alguma coisa. Aí nós vamos tentar não solucionar, é descobrir o que está envolvendo aquela situação, para poder tentar ajudar essa pessoa. Pronto. Mas vamos pensar, né, pegando a tua primeira fala, que se alguém chega e diz, meu marido quer me matar, né?
E a gente começa a perguntar a ela, mas por que que ele quer te matar? Dependendo do tom de voz que eu possa usar, e aí o tom de voz ele é muito importante, minha gente. Porque dependendo do tom de voz que eu use, eu posso estar colocando para essa mulher que existe um motivo que ele pode querer matar ela. A gente tem que entender só que assim, a pessoa ela não está bem naquele momento. É igual uma mulher chegar e dizer, eu estava andando na rua X, era 2 horas da tarde, e um homem quis me violentar. E eu olhar para ela e dizer, mas por que tu estava na rua essa hora? Por que tu estava com roupa X ou Y? Né? E aí, quem quer ajudar um pouquinho desse caso que eu passei para a Joana? Como que vocês abordariam a primeira palavra, a primeira frase? Diz, Karen. Bem, primeiramente, eu iria ouvi-la, como ela se sente, que também não colocaria nenhum juízo, assim, como julgamento, para que ela pudesse se sentir realmente acolhida para falar. E também traria para ela informações que fossem para que ela se sentisse com confiança para buscar ajuda. Informações que lhe mostrassem outras perspectivas e não somente aquela. Que ela tivesse, não que eu fosse escolher por ela, mas que ela tivesse possibilidade de escolha e não simplesmente dizer meu único destino é voltar para casa e me submeter. Que mesmo que isso acontecesse, partisse da vontade dela e não da minha. Ela ter analisado, inclusive, todas as escolhas que você possa ter colocado para ela. Né? Eu acho que, assim, uma situação dessa, quando se acontecer da mulher chegar, né, porque vamos pensar, eu citei o exemplo do CAPS-I, que está lá no estágio do CAPS-I, a gente não espera chegar a esse tipo de caso, porque eu estou atendendo crianças com dificuldades e problemas de desenvolvimento. E aí a mãe de uma delas chega. Eu não vou mandar essa mulher voltar. Né? Mas isso que Karina traz é bem interessante, porque assim, não posso ir para casa porque meu marido vai me matar. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que você está se sentindo? E aí ela pode, inclusive, trazer a ideia de que ele vai me matar porque eu gastei o dinheiro X para fazer tal coisa. Então, a partir do momento que ela vai verbalizando muito o sentimento e o medo dela, eu vou tentando encontrar, junto com ela, possibilidades para resolver aquele conflito, principalmente aquela emergência daquele momento, que é o marido não matar ela. E aí sim, encaminhá-la para um serviço de referência, chamar alguém de uma rede de apoio. Mas emergencialmente nesse momento, eu não tenho nem como trabalhar com ela a conscientização para ela sair desse lugar da mulher que é violentada. Mas eu preciso tirar ela desse risco dela ser morta, dela ser assassinada. Eu perguntaria também como é a relação, assim, desculpa. Não, pode falar. É que aqui aparece da baneada. Não, assim, como seria a relação dela com a família, com amigos, se ela tinha outras pessoas para recorrer, como seria o dia a dia dela, o percurso dela até ir para casa, porque ele poderia também estar esperando ela antes de casa, né? Sim, sim. Até que ponto esse matar é um matar real, né? Ou é uma forma dela dizer que é um matar porque vai brigar muito comigo. Não que a briga seja algo que possa ser aceito, né? Mas a gente compreender o que é que essa mulher está falando com isso. E aí, por isso, a importância de preferencialmente ser um profissional psicólogo. Porque aí, respondendo a pergunta de Tanísia, que foi o que a gente discutiu um pouquinho cedo, porque ela disse que chamou a atenção qualquer pessoa poder fazer esse primeiro auxílio, esse primeiro socorro psicológico, né? Então, a ideia é que se fosse uma pessoa que não fosse psicólogo, mas que tivesse um curso de formação para isso, ela iria basicamente se focar em entender, mas me explica um pouquinho, como assim que ele quer lhe matar? Não, aí ela ia trazer a situação e aquele sujeito iria direcionar essa mulher, tentar acalmar, tranquilizar ela, mas direcionar ela para um outro profissional. Dentro dos primeiros socorros psicológicos, a ideia dessas grandes frentes, ter profissionais que não são psicólogos, é meio que para uma triagem mesmo. Porque eu não estou falando de uma pessoa que chegou no serviço em surto ou em crise. Eu estou falando de um espaço onde morreram 300 pessoas e eu tenho 300 familiares para poder dar de conta. E aí, assim, ter profissionais, mesmo que seja de outras áreas, que entendam o básico da situação de crise e que possa acolher e encaminhar esse sujeito vão para aquele lado que vai ser atendido por um psicólogo, ou perceber que a angústia maior dessa mulher é porque ela não tem para onde ir com os filhos, no caso um desmoronamento. Então ele vai meio que também fazendo uma triagem, acolhendo,
mas fazendo uma triagem das situações para poder dar os encaminhamentos. Mas eu concordo com você, Tanise, a gente precisa ter cuidado de quem são essas pessoas que vão estar fazendo isso. Porque mesmo que sejam psicólogos, nem sempre eu, enquanto psicólogo, vou estar preparado para fazer uma situação dessa, né? O exemplo da mulher que sofre violência. Se eu sofro violência diariamente em casa, talvez eu não seja a pessoa ideal para estar em linha de frente de atendimento de mulheres vítimas de violência. A gente precisa também se olhar um pouco para ver se a gente dá para estar naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Que até, pensando nisso, tem uma situação que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão vendo esse PowerPoint aí? Não, né? Estão vendo? Uhum. Aí aqui eu coloquei assim. Você ouviu que um grande terremoto acaba de atingir repentinamente o centro da cidade no meio de um dia útil. Muitas pessoas foram afetadas e prédios desabaram. Você e seus colegas sentiram tremor, mas estão bem. A extensão dos danos é incerta. A agência na qual você e seus colegas trabalham pediu que ajudassem os sobreviventes e que oferecessem apoio a qualquer pessoa que encontrasse que tenha sido gravemente afetada. Enquanto você se prepara para oferecer o apoio, você se questiona sobre o seguinte: estou preparado para ajudar? Quais preocupações pessoais poderiam ser importantes? Quais informações tenho sobre a situação de crise? Irei sozinho ou com colegas de trabalho? Por que sim e sozinho e por que não? E aí, olhando para esse caso assim, e pensando até na situação da pandemia, do coronavírus, se vocês fossem chamados para dizer assim, olha, eu preciso de 5 alunos ou 10 para estar comigo no hospital regional para atender os casos de crise relacionados ao coronavírus. Vocês se sentiam preparados para isso? Eu acho que sim, só com medo, mas sim. Medo de quê? Medo de me contaminar, né? Ah, Que eu acho que todo profissional de saúde teria esse medo, mas sim. quem mais se sente preparado? Eu não ia, não. Estaria preparada para isso. Por que tu não iria, Sávio? Porque meus pais é idoso e eu ia colocar minha vida em primeiro lugar e tal. Assim, no momento que eu também tô meio conturbado com essa quarentena, não tem? Hoje eu já peguei briga com Deus e o mundo, aí acho que afeta também a minha resposta agora. Quem mais não iria? Eu iria. Quem é que tá dizendo que ia? Que eu tô perdi Daniele. Pronto, Daniele. Você se acha Eu preparada? iria, mas sim, na questão assim do acolhimento, né? Do olhar empático, do ouvir, né? Que no momento de crise, assim, uma pessoa que se vê na doença, no sofrimento, acho que eu estaria preparada para essa parte assim, do acolher, do ouvir. E com certeza a gente poderia estar com todo o material, máscara, aquele suporte, né, que o hospital dá para pessoas que forem ter contato. Eu acho interessante vocês três que falaram, porque assim, tirando Daniele, mas Leonila e Sávio, acho que foi vocês dois, não foi que falaram, que agora apareceu a carinha de vocês. Vocês tiveram uma preocupação pessoal. Leonila, ela disse que iria, mesmo preocupada, né, com adoecimento e tal, e Sávio, muito sincero, muito coerente, que isso é importante nos atendimentos de crise, dizer, eu não iria. Né? Isso faz dele pior ou um melhor profissional? Isso faz dele um profissional ético, para reconhecer o limite dele naquele momento. Mas se reconhecer como ético, também tem que passar por um outro olhar. Eu estou preparada emocionalmente para ir. Ou então eu vou com medo, mas eu vou. E tecnicamente, nós estamos preparados? Diz, quem ia falando? Diene. Eu estava até comentando com minha irmã, que ela faz fisioterapia.
que muitas vezes a gente diz que está habilitado para isso, mas às vezes na prática a gente se vê incapacitada, né? Eu penso assim que às vezes a gente não tem muitas, porque ela dizendo, mas eu tenho na área dela, né? Sim. Eu tenho simulações de momentos de crise, de acidentes, coisas bem trágicas, mas ela dizendo que ela ficou em surto, ela quase, tipo, ela teve um momento de surto ali, dizendo que os professores vão, parece que era no próximo semestre, iam chamar as pessoas para, se essa pandemia não amenizar mais, vão chamar para estagiarem nos hospitais. E ela dizendo, ela ficou louca, né? Eu não tenho condições de isso e aquilo. Ela disse, mulher, calma, não é tu sozinha, que até foi o que Tanise colocou. E a gente não vai estar só, a gente vai ter uma supervisão, vai ter um superior, né? Vai estar tendo acompanhamento. Mas mesmo assim, ela não se acalmou. E eu sei que isso, muitas vezes, a gente realmente passa por situações, por simulações, mas a prática, o impacto da prática, da realidade, que a gente sabe que uma simulação, muitas vezes, o psicológico da gente trabalha para entender que aquilo é uma simulação. Então, a gente está calmo, né? Uhum. Mas a realidade, muitas vezes, a gente não está preparado. Isso eu fiquei preocupada, porque na nossa profissão, a gente passa por várias experiências. Eu sei que tem momentos que a gente já vivenciou, momentos de técnicas, que foi bem real mesmo, né? Que houve um chororô, né? Uhum. E várias situações reais mesmo, que a gente muitas vezes nessa técnica real, a gente se viu incapacitado, a gente até falou da nossa incapacidade, da nossa limitação, que é complicado se ver diante disso, né? E como fazer isso? Ou como encarar isso? Eu penso que no meu conhecimento pessoal, pela experiência, a gente vai adquirindo uma certa maturidade com relação a certas situações. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Vocês estão entendendo? Sim, a não se envolver tanto emocionalmente. Com certeza, é isso mesmo. Mas, mesmo assim, é complicado. Se vê em situações em que a gente pensa que está preparado, mas na hora a gente desaba, não está preparado. Realmente não dá para enfrentar aquilo. Entende? É interessante quando tu fala das simulações de roleplay em sala de aula, porque lá é permitido vocês chorarem, não é? Estou aqui fazendo um roleplay, me desestabilizei, não consegui, o professor está fazendo um trabalho de grupo e aí eu chorei, porque nesse momento eu sou participante do grupo, eu não estou mediando, mas nos espaços eles vão cobrar essa postura de controle nossa. Né? E aí eu preciso, nem que eu vá me acabar de chorar depois, trancada no banheiro, ou vou ligar para meu supervisor e desabafar e chorar, procurar a terapia, mas a gente precisa estar bem naquele momento. E não é fácil. Né? Porque, assim, uma coisa é você ter, que também não é fácil, você ter um atendimento muito organizado. Outra coisa é você ir para uma emergência de hospital, né? Porque vai chegar uma pessoa lá que o pai dela está morrendo, tem 80 anos, da idade do meu. Nesse momento eu estou com medo do meu pai adoecer também, como o Sábio falou do dele. Né? E aí, o que fazer? Né? E aí, se a gente é esse profissional de linha de frente, é muito duro com a gente psicólogo, mas a gente precisa fazer essa avaliação e ver se eu não vou mais do que prejudicar, não só prejudicar o outro, mas se prejudicar a gente também. Né? Entender que nesse atendimento, por mais que a gente diga que tem uma escuta e tal, não é senso comum. E aí eu concordo de novo com Tanise, quando ela ficou preocupada, que eu também fico. Então, assim, eu acho que só em situações de emergência, de uma dimensão muito grande, é que a gente deveria abrir mão de não ser o profissional psicólogo. Claro que aquela psicóloga ela estava falando baseado no protocolo da ONU, né, que serve para grandes desastres. Aqui no Brasil, a gente tenta ao máximo trabalhar com profissionais de psicologia, porque esse primeiro contato ele não é para ser só um acolhimento e uma triagem. É importante que seja, inclusive, já um primeiro atendimento. Não é psicoterapia, mas é importante que tenha um atendimento já, um acolhimento. E quando não é esse profissional, é preocupante. Como também quando é um profissional que não está
preparado para isso, tanto emocionalmente como tecnicamente. E quando o sujeito chega com a demanda dele com a demanda de outra pessoa, tipo na escola, né? A gente sempre costuma falar que a gente faz escuta, né? Não é terapia, não tem que confundir isso. E eu atendi uma mãe de uma aluna que ela chegou completamente descontrolada, chorando, ela se tremia o tempo todo. Eu pedi o tempo todo que ela se acalmasse, que ela pudesse falar, porque do jeito que ela estava, ela não conseguia falar, né? E resumindo, ela estava preocupada com a filha que queria se suicidar, ela já pegou a filha tentando se suicidar várias vezes, só que ela também não queria viver. Ou A seja, mãe. ou seja, era duas demandas naquele momento, entendeu? Aí eu pedi que ela se cuidasse também, ela procurasse o SPA ou então algum PSF, porque a filha dela estava naquela condição e ela também estava se acabando por aqui, né? Ela tinha que se cuidar também. E foi muito complicado para mim, viu? Tipo, chegou e eu já fui fazer essa escuta. Aí você imagina fazer um grupo, né? Não seria seria de emergência, porque a situação é de emergência, mas um grupo com 4 ou 5 pessoas, que isso acontece, e na escola isso pode acontecer muito, pegar 5 adolescentes, todas com ideação suicida. A maioria. Né? 90%. E aí você está lá num grupo onde uma nem tem apoio na outra, porque a ideia de um grupo é muito de você lança, problematiza para o grupo e cada um vai encontrando estratégias, propondo e você vai mediando aquele diálogo. E você pegar 5 adolescentes que estão se autolesionando com ideações suicidas, ou seja, estão em crise, em situações de risco, é bem complicado, mas precisa ser mediado. Professora, eu falei, eu dei a resposta positiva nesse caso do coronavírus, mas eu lembrei também do vídeo que nós assistimos de Chapecó. Ali eu diria não, porque no caso do coronavírus, a gente já tem um tempo de conhecimento sobre as situações que vem acontecendo. Não é uma situação surpresa, mas, por exemplo, no caso daquele, eu fiquei assistindo e fiquei pensando como seria fazer atendimento àquelas pessoas. Assim, eu não estaria preparada ainda para aquilo ali, porque contaria o elemento surpresa e aquilo é chocante demais. Não é? Precisaria, a pessoa estar bem no momento, teria que fazer uma autoanálise primeiro para poder fazer o atendimento numa situação como aquela. Sim, estou entendendo. Não é? Naquela situação, a gente não teve a oportunidade de discutir um pouco sobre aquele vídeo, mas naqueles casos daqueles 6 sobreviventes, o primeiro atendimento psicológico, ele ia se dar depois de alguns dias, porque eles estavam muito ruins organicamente, né? Mas pegando a tua fala, a família iria estar lá no momento, sim, né? Eu não teria condições de atender aquela família, porque eu estaria como vítima já de 2º, 3º grau, que eu não me lembro do nosso conteúdo, em qual colocação eu estaria, mas eu estaria tão chocada também, sim, nesse momento atual, que eu não teria como. Mas vamos pensar, só para provocar mais a discussão, e aí vocês também podem falar. Vocês acham que a dimensão da catástrofe, do sofrimento, né, do avião de Chapecó, ele é maior do que o que está acontecendo hoje? Assim, pessoalmente que eu estou falando, né? Tipo assim, como a Leonira ela falou, bem interessante. Por mais que a dimensão e o quantitativo de morte foi menor, né? Porque foi bem menor do que o que a gente tem hoje do coronavírus, mas ela sente para ela, enquanto pessoa, que ela conseguiria muito mais trabalhar diante do coronavírus do que diante de um acidente daquele porte. Por que será? E aí, mais uma vez, não é demérito. É realmente um reconhecimento da minha capacidade naquele momento. Mas por que será? Eu penso, professora, assim, que, por exemplo, o coronavírus, a gente está vivenciando todo mundo junto, mesmo que separado fisicamente, mas é como se todo mundo estivesse no mesmo barco. E quando é um caso como esse de Chapecó, como o Brumadinho, que acontece com uma comunidade, uma quantidade de pessoas X, e aí você já tem que lidar
com o luto. Eu acho que o mais difícil, para mim, seria, eu acho que para muita gente, seria lidar com essa questão do luto. Porque o corona a gente está vendo os casos, mas a gente está, tipo, no mesmo barco, lutando para sobreviver todos juntos. Todo mundo, lutando um em prol do outro. É porque você se colocou E o luto, agora... eu acho realmente Eu acho que difícil. tu traz uma fala, quando tu diz a questão do luto, mas tu traz uma fala ainda não como profissional. Porque vamos pensar, se tu é um profissional de um hospital, tu tá, e aqui na nossa região, ainda bem que não está acontecendo isso, mas um hospital grande como São Paulo, as questões de morte e de luto, se não for maior, é igual lá. Só que quando a gente se coloca hoje na situação que a gente vive, né, protegido até que se prove o contrário, mas se eu sou profissional e eu estou lá na linha de frente, né, a questão de luto é a mesma. E se a gente for pensar, né, sendo assim, mais racional do que emocional, e eu não estou minimizando a dor em nenhuma das situações, mas se um parente meu adoece de coronavírus e ele dá entrada no hospital, o médico vai me dizendo, olha, ele não está melhorando. Ruim ou não, claro que isso não é bom, eu estou, mesmo que num tempo curto, me preparando para a possibilidade dele morrer. Uma semana, 15 dias. De Chapecó, e aí eu não sei se isso foi isso que chegou com muita violência para Leonila, foram pessoas que estavam bem, que os familiares não tiveram tempo de se preparar, morreu. E não morreu um. É exatamente isso, o choque eu não sei que palavra, imediação, o imediato. Do imediato. Que me choca. Previsível, Né? Aquela coisa do imediato que eu me vejo assim, como eu estaria emocionalmente para naquele momento eu prestar atendimento. Poderia ser que depois de um tempo eu conseguisse, mas assim, no imediato eu não conseguiria, porque eu também estaria chocada. Foi no sentido de, antes de tratar a emoção do outro, eu ver a minha. Por isso, como eu estou para ver a emoção do outro. Quando a gente vai trabalhar em alguns espaços, a gente precisa trabalhar as nossas emoções. Porque, voltando à questão técnica, eu posso ter a técnica melhor do mundo. Ser o aluno ou o profissional 10 na técnica X, na TTPY e tal e tal. Mas se eu não estou bem, eu não vou conseguir sair daquele lugar. Ou até vou fazer um atendimento legal, porque eu vou me controlar, tal. Mas depois eu vou cair, e cair de uma forma complicada. Não é chegar em casa só mexida, né? Porque o atendimento foi pesado e tal, né? Eu acho que vai cair agora, né? E aí eu vou mandar o link de novo para vocês, tá? Mas que caia, eu acho tão horrível, cai, apaga todo mundo. Eu já vou parar aqui, falta menos de 1 minuto. Eu já mando o link para vocês. Volto já. Tá bom. Deixa eu ver.